Seja bem-vindo e bem-vinda. Bora começar mais um conteúdo de terapia vibracional para o ambiente. Na aula de hoje, eu vou falar sobre as plantas, o poder das plantas e das flores dentro dos nossos ambientes, podendo aí exponenciar os nossos resultados ou afundá-los. Acredita nisso? Eu vou te explicar o porquê. Aí eu tenho certeza que você vai entender e vai começar a testar isso já nos seus ambientes, seja da casa ou do trabalho. E é muito comum, né, a gente dizer que as plantas trazem grandes benefícios, desde o bem-estar até outros que eu vou explicar aqui um pouco mais especificamente, mas agora não é muito falado, não é muito sabido que, usando as plantas de forma incorreta, podemos inclusive gerar grandes complicações, principalmente para os relacionamentos, mas também para as finanças, para a saúde, tá? Principalmente para os relacionamentos. Eu vou explicar tudo direitinho aqui para vocês entenderem e aproveitar ao máximo essas lindas, maravilhosas plantas e flores, né? Eles são fundamentais, tá, para o ambiente. Hoje em dia, pessoal, existe uma preocupação da ciência, uma preocupação, inclusive das faculdades, né? Desenvolverem novos treinamentos que melhorem a qualidade de vida das pessoas. Então a coisa está bem complicada. Então eles começaram a perceber que, ao se afastar muito da natureza, o ser humano perde qualidade de vida, perde em saúde, perde muita coisa, ao se afastar da natureza. E as grandes cidades, né, às vezes pode trazer isso para o ser humano. E às vezes na casa do ser humano ele nem se liga. Pô, para que ter uma planta, né? É difícil de cuidar, muitas pessoas acham, né? A grande verdade é que se desenvolveram excelentes treinamentos. Por exemplo, tem pós-graduação de design biofílico. Design biofílico, ele traz a natureza para dentro da decoração, para dentro das casas. É muito legal. A neuroarquitetura buscando trazer coisas da ciência que melhorem a qualidade de vida para dentro das casas, para dentro dos ambientes. Fala casa, né? Porque é um ambiente que mais impacta a vida da gente, mas também tem um local de trabalho. E esse também é muito importante. Esses benefícios, muitas pessoas já sabem. Agora, o que não sabemos, o que as pessoas, muitas ainda não sabem, é que ao posicionar, ao trazer padrões, tipos de plantas equivocadas, que não são propícias para o ambiente interno, elas causam problema. Elas causam irritação, brigas, discussões, pioram casos de depressão, causam estados melancólicos nas pessoas e outras coisas mais. Ponto número 1, muito importante, que a gente tem que sempre lembrar, saber, todos sabem, mas são seres vivos. Então, certamente, os benefícios do campo vibracional, o tamanho do campo vibracional é muito mais amplo. A sua influência para nós que estamos no ambiente, dividindo o ambiente com a planta, somos impactados. Eu vou te dizer agora os 4 grupos de plantas que não devem ficar no ambiente. Esses 4 grupos não devem ficar no ambiente interno, ambientes fechados, nem casas e nem locais de trabalho. São 4 grupos de plantas, tá, que eu vou te falar agora. Espadas não devem ficar dentro dos ambientes. Combinar? Espadas de São Jorge, de São João, de Santa não sei das quantas, espadas não devem estar nem nas casas e nem nos escritórios. Áreas internas. Ok? Qual é o prejuízo que elas podem trazer? Então, por ter o seu campo vibracional de proteção para o ser humano, por exemplo, com as energias de baixa frequência. Estou falando de raiva, ira, inveja. A emoção tem comprimento de onda. Né? O sentimento também tem isso daí. Como eu venho falando aqui, eletromagnetismo, tudo isso são ondas. Essas plantas são fantásticas para cuidar disso. Elas protegem o ser humano, elas filtram o ambiente. Agora, as espadas, elas podem sim ser usadas nas varandas, nos quintais. Quem gosta de ter na porta de entrada, pelo lado de fora, um vaso com as espadas, ou quiçá das 7 ervas, excelente, tá? E dentro da casa, por ser uma planta de proteção, uma planta de poder pessoal, então, o que vai acontecer? As pessoas se empoderam demais. Essa que é a grande verdade. Um dá opinião, o outro, não, sua opinião não, que vale a minha opinião.
A minha é que vale. Não, você está errado, quem está certo sou eu. Eu sempre tenho que estar certo. Eu não baixo bola, eu não reconheço meus erros. Sabe aquela postura empoderada demais? Então, este é um forte motivo de início de discussões, brigas. A gente manda tirar. Chega no outro dia, melhora. A comunicação melhora. Bora para o segundo grupo das plantas que não devem ficar dentro dos ambientes. As pimenteiras. Adivinha por quê? Muito intensas, um campo vibracional altamente assim, impulsivo, intenso e vai trazer isso ao comportamento humano, né? Gente, para mim isso é muito lógico, né? 1 mais 1 é 2. Eu vivo num ambiente que tem a frequência de vibração, de paz, de harmonia. Eu fico igual, eu vou, né? Ressonância, não tem como. Agora, se eu estou num ambiente onde o negócio é muito intenso, muito impulsivo, o que vai acontecer? Vai transmitir isso para mim de uma certa forma. A pessoa vai falar comigo, eu já vou retrucar, não é? Então, nada disso, não é legal, né? Então, é isso que tem que tomar cuidado. Qual é o terceiro grupo de plantas que não são recomendadas para dentro de casa? Plantas espinhudas. Nenhuma delas. Que são plantas que nem os cactos, eles devem estar do lado de fora. Eles precisam estar em muita claridade. Mas não é pouco, é muita. Eles são feitos para isso. Tá? Então, nada de pôr os cactos ou outras plantas espinhudas, uma roseira. Roseira é no jardim, é pro lado de fora. Você não vai plantar uma roseira dentro da sua casa cheia de espinho. Não deve. Tá? Com risco de trazer para o comportamento humano o ímpeto da braveza, de ficar espinhando um outro, um ficar cutucando o outro, sabe? Um ficar irritando o outro. Então, elas são próprias para o lado externo, tá? O cacto pode até receber meia sombra, né? Acredito que a roseira não, precisa da luz solar direto nela. Agora, o cacto, meia sombra, mas muito claro, muita claridade, senão ele não fica bem. Tá? Então, cactos, nada de planta espinhuda para dentro da casa. O último tem muito a ver com as nossas emoções, tem muito a ver com o nosso ímpeto de crescer, ímpeto de melhorar na saúde, nos relacionamentos, nas finanças. Tá? Sempre tem que ser algo expansivo, para cima, nunca para baixo. Logo, as plantas que nascem já logo vão fazendo assim para baixo, não são indicadas para dentro dos ambientes. Tá? Então, nada de chorão, nada de samambaia. Tem gente que gosta das jiboias. As jiboias, se você, através da poda, né, de você guiar com arames. Ah, não sei, tem um nome correto. Para mim, é uma vara espetada onde a gente amarra a plantinha e ela fica bonitinha. Tá? Então, a gente consegue trabalhar algumas que cairiam de uma forma ascendente. Combinado? Para esse último tipo de grupo, para esse último grupo, né, que são as plantas que nascem para baixo, não há nunca indicação para dentro de casa. Já e os cactos também, nunca. Nenhum desses dois grupos, nunca. Os dois primeiros grupos, que são pimenteiras e espadas, às vezes existe indicação por parte do terapeuta vibracional do ambiente. Quando que pode acontecer essa indicação? Quando a pessoa não toma posse da sua vida, não está com a vida, as rédeas da sua vida nas suas mãos e fica entregando para os outros, baixando a cabeça todo o tempo para todo mundo. Isso não é legal, a pessoa precisa se empoderar, a pessoa precisa dar um basta nisso. Isso agora eu estou falando das espadas. Então, quiçá numa indicação correta, é possível que a gente indique sim um vaso de espadas para essa pessoa ali perto de onde ela fica. Até um determinado ponto. Porque depois que ela aprendeu, já tem a habilidade de conversar, de se posicionar na vida, não precisa mais. Ela aprendeu, ela já sabe. Aí ela pode colocar novamente ao lado externo, tá? E no caso das pimenteiras, é outra indicação. Alguém aí conhece ou vive com o Zeca Urubu? Sabe quem que é o Zeca Urubu?
a pessoa que a gente brinca chamando de Zé Corubu. Na verdade, o que eu quero dizer com isso, que as pessoas, tudo vai dar errado. Você chega com uma coisa nova, uma novidade, olha o que eu vou fazer agora. Ixi, isso aí não é para você. Ih, meu Deus do céu, você não vai dar certo com isso aí não. E joga nosso ânimo lá para baixo. Tudo vai dar errado, tudo tá esquisito, as coisas não vão dar certo. Então, existem pessoas que ficam o tempo todo assim. Se é o caso da gente conviver com o urubu isento, o que a gente tem que fazer? Uma pimenteira pode ajudar, porque as pimentas, elas quebram a frequência de vibração dessas emoções negativas. Só que a gente tem que alertar a pessoa, quando a gente faz a indicação de uma pimenteira, a gente fala assim, ó, vamos trabalhar então, vamos dar uma limpada no teu ambiente, vamos colocar a pimenteira, que a pimenteira vai ajudar muito a eliminar isso. Existem símbolos também que dá para fazer, mas é que a pimenteira é vapt-vupt. Só que você tem que ficar ligado, você tem que estar alerta de que os impulsos vão estar acima. A galera vai estar super mega inflamada, intensa. Então, começou a querer discutir, lembre-se disso e já espera para falar depois, diminui o tom de voz, porque senão vai ficar quebra-pau. Então a gente orienta, tá? E aí, às vezes, esses dois padrões de planta pode por prescrição participar do ambiente. Caso contrário, já falava, já não põe. Porque a gente está falando de forma muito genérica, ampla, né? Um beijo, um grande abraço de luz. Fiquem com Deus.